Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Felipe Duarte. Hoje eu tô aqui para falar desse livro, Max Cavalera, My Bloody Roots, né? Toda a verdade sobre a maior lenda do heavy metal brasileiro. Conta aqui com texto aqui, tem palavras aqui de Dave Grohl, Corey Taylor e outras personalidades também, entrevistas com diversas personalidades, pessoas que participaram diretamente e indiretamente, né, da vida, da carreira do Max. Tem fotos também, muitas fotos inéditas, fotos nunca antes publicadas no arquivo pessoal, essas coisas. Como é de praxe, normalmente, né, em biografias desse tipo. Então, antes de começar, eu também tenho que deixar claro o seguinte: opiniões pessoais que eu deverei expressar aqui nesse vídeo são, como já falei, opiniões pessoais, né? Eu não tenho um compromisso com a verdade dos fatos. Eu falo baseado naquilo que está escrito aqui, naquilo que está escrito na mídia, né? E, enfim, eu acompanho Sepultura há mais de 20 anos. Todo o conhecimento que eu uso para poder expressar minhas opiniões aqui são baseados nos fatos que estão aí, que qualquer pessoa pode ter acesso e também expressar as suas devidas opiniões. Então, Max Cavalera é, sem dúvida nenhuma, um dos principais artistas de heavy metal brasileiro, né? Isso é chover no molhado falar isso, né? E a obra do Max é de fato grandiosa, é uma obra vasta, somando-se já aí 30 anos praticamente, né, de trabalhos. Assim, é indiscutível a importância de Max como artista brasileiro, que, enfim, uma importância que acho que inclusive transcende aí já o mercado heavy metal, já pode-se dizer, para a música em si, né? Então, essa biografia, ela na verdade, ela não é tão extensa, né? São aqui 205 páginas, é isso mesmo? 207 páginas, né? Vocês podem ver aqui, 207 páginas. Não é um livro muito extenso, não. A desvantagem disso é que, infelizmente, alguns assuntos que a gente talvez gostaria de saber melhor, né, com mais detalhes, infelizmente não são abordados assim com a riqueza de detalhes que talvez eu gostaria, talvez você gostaria, né? E então a gente tem que meio que se conformar com o que tem aqui, né? Enfim, fazendo aí uma pincelada geral, né? Falando aqui da ascensão do Sepultura, né? A entrada do Andreas Kisser em 87, o Max rasga elogios para o Andreas, aliás, é um dos elementos surpresas desse livro que eu já entrego para vocês. Max tem aqui sempre palavras carinhosas para o Andreas, elogiando como músico, como pessoa, como compositor, né? Mas infelizmente ele já não fala, o mesmo a gente já não ouve em relação ao Paulo Xisto, né? E, aliás, até muito pelo contrário, né? Então, aí eu já venho com o meu primeiro questionamento. Max Cavalera hoje, como todo mundo sabe, fora da Sepultura desde o final de 96, devido a uma crise interna, uma desavenças internas que logo daqui a pouco eu quero falar a respeito. Recentemente, de uns anos pra cá, Max, ele tem... Bom, agora parece que parou um pouco, mas assim, acho que por volta de 2009, 2010, 2011, o Max, ele usou muito a mídia para falar a respeito do desejo dele de se reconciliar com a Sepultura. E fala-se inclusive de um telefonema que ele teria dado para o Andreas por volta de 2009, uma conversa que eles teriam tido, uma das poucas que eles teriam tido, talvez a única conversa que eles tenham tido aí durante todo esse período, né? E o lado que se mantém com a banda Sepultura se permanece na negativa, né? Sempre.
leia-se aí Paulo e Andreas, né, permanecem aí sempre negando qualquer possibilidade de reunião. Max se mostra favorável, se mostra desejoso de haver essa reunião, né, e Igor, por sua vez, faria aí a vontade do irmão, né. Mas eu me pergunto, assim, como ele detonar o Paulo como ele detona aqui, chamar o Paulo de babaca, por exemplo, nesse livro, né, falar que o Paulo toca mal, falar que Paulo isso, Paulo... Então, assim, seria essa uma boa maneira de se buscar uma reconciliação, uma aproximação com eles? A meu ver, não. Então, nesse ponto, eu acho que o Max se contradiz um pouco, né? Enfim, essa é apenas uma das questões que ficaram para mim, né? Sepultura é indiscutivelmente uma das principais bandas de heavy metal do mundo, né? Na minha opinião, um grande orgulho. Eu permaneço fã da banda até os dias de hoje. É interessante, né, na trajetória da banda a ascensão, cada disco, né? Então você vê aí o Schizophrenia, que já é um passo em relação a Morbid Visions, Beneath the Remains já é um grande passo em relação a Esquizofrenia, Arise também já um grande, é sempre um avanço, é uma banda que sempre atinge um degrau mais alto, né? É uma banda que sempre vem com coisa nova, né? E até chegar no Roots, né? E é importante frisar o seguinte, que nessa escalada, todos eles ainda novos, né? 25 anos em média, 24, 25, 26 anos, 27, né? Ali na fase Chaos AD, Roots, mais ou menos. Então é uma idade nova, né? Assim, para quem já está em uma das principais bandas de heavy metal, uma das mais famosas do mundo, né? Max ele se envolve com a empresária Glória por volta de 92 na turnê Arise. Ele se casa em 93, logo depois já vem o primeiro filho, Zion. Lembrando que Glória já é mais velha que o Max, né? Glória já vinha de um outro relacionamento anterior, já tinha, acho que se não me engano, 5 filhos com um outro relacionamento. Ela já tinha então o Max, então, já de cara, ele já ganha 5 enteados, né? Dentre ele o Dana Wells, né? E na gravação do álbum Chaos AD, o conceito do álbum sempre parte do Max, pelo que eu entendo, né? A faixa Chaos do álbum Chaos AD, que é uma faixa acústica bem abrasileirada, que é, por sinal, muito boa, que eu gosto muito, sempre gostei. É gravada num castelo, né? Eles gravam no País de Gales. O Max que tem a ideia, né, do conceito de como fazer a gravação, né, da acústica, então aquela sonoridade toda que a gente tem ali na faixa Chaos, basta vocês escutarem o álbum Chaos AD na faixa número 5, né? E é tudo uma ideia do Max, né? Imagina, a faixa foi gravada num castelo, né? Então, assim, por que não gravar no estúdio como todas as outras faixas? Não, vamos gravar num castelo que fica melhor. Então, tem tudo ali uma questão para deslocar equipamentos e tudo mais, mas o Max é sempre muito firme ali. Mesma coisa com relação ao Roots, né? Que, imagina, gravar aí com uma tribo indígena no meio da selva brasileira, né? Você pegar uma tribo indígena brasileira, fazer uma gravação, nunca nenhum artista fez nada parecido com isso, né? Então é um pioneirismo muito grande e o Max é que tem essa ideia, é uma coisa assim que na verdade ele tinha algo parecido desde por volta de 88, mais ou menos, quando eles tocam em Manaus, que alguns índios assistem o show da banda e ele fica conhecendo alguns índios, então eu acho que ali já foi plantada uma semente dessa história, dessa ligação, dessa ideia de raízes, roots, né? E é muito interessante, né? Assim, porque ele consegue convencer, com muito custo ele consegue convencer a gravadora a comprar a ideia, né? Assim, imagina, a banda vai pro meio da selva, ele a pesquisar, tem que lembrar que na época não tinha internet ainda, então nós estamos aqui em 95, né? E
Mas ele falou, não, vamos gravar com uma tribo indígena, vai ser legal, uma troca de experiências bacanas e tal. E eles conseguem uma tribo no Chavantes, no Mato Grosso, ficam lá 2 dias ou 3. Se não me engano, uma faixa é composta, outra é gravada. E todo aquele conceito de Roots, né, é muito visível também no clipe da faixa Roots, Bloody Roots, gravado em Salvador, que eu acho fantástico, um clipe muito bom. Enfim, tudo aquilo realmente, segundo o Marx conta, né, no livro dele, é a ideia dele, então assim, a gente tem que dar esse crédito, né, assim, o que se tornou o Sepultura, né, é muito ali a ideia do Marx, né. Só que ali por volta dessa época ali, já na turnê do Roots, as coisas já não andavam bem dentro da banda, né. Os outros 3 integrantes, Andréas, Paulo e Igor, já não estavam tão satisfeitos mais com o trabalho da Glória Cavaleiro, né? Então se falava que ela estaria representando muito bem o Marx, mas não estaria representando os outros integrantes. E isso foi causando conflitos e tudo mais, mas assim, durante um tempo eles ainda deixam a coisa do jeito que estava. E o contrato com a Glória terminaria no final do ano de 96. A gente tem que adicionar um elemento muito importante que talvez tenha acabado sendo o elemento principal do que ocasionou, que é a morte do Dana Wells, que é enteado do Marx. Dana tinha, se eu não me engano, 21, 22 anos, eu acho. Eu sei que ele era o filho mais velho da Glória. E o Dana morre num acidente automobilístico em Phoenix, enquanto que a banda havia acabado de chegar na Inglaterra para tocar no Donington novamente, já no ano de 96, né? E assim que eles chegam no hotel em Donington, eles recebem a notícia da morte do Dan, né? Eu não sei quantos de vocês já passaram pela experiência, né, de perder alguém da família, enfim. Eu já passei por essa experiência, né? Eu já vi, eu sei como é que é uma mãe quando ela perde um filho sem esperar, um filho jovem. Quem já testemunhou ou mesmo já passou por isso sabe como é que é. Então é de se esperar que a Glória fique completamente uma situação muito difícil, né? Ali as funções dela enquanto empresária. E a gente tem que lembrar que o Marx já era casado com ela, né? Então existe, e ali, gente, uma turnê toda agendada pela frente, né? Shows em diversos continentes. Já tinha uma turnê pela Ásia e Austrália agendada para o início do ano seguinte, 97. Enfim, a banda estava realmente acontecendo, e essa tragédia ela vem realmente para destruir mesmo, assim. Ela vem num momento muito, muito, muito ruim, né? E isso acontece em agosto, se eu não me engano, em outubro a banda já estava de volta à estrada. E o Marx fala no livro assim: se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria proposto que a banda parasse por um ano para que a gente pudesse colocar as coisas no lugar e tudo mais. Isso não foi feito, né? Quer dizer, até foi, né? Enfim, para os dois lados, né? De todo modo, o ano seguinte, 97, foi praticamente perdido, acho que para os dois lados, né? Eu fico me perguntando, sabe, se um pouco mais de pé no chão, peraí, vamos esfriar a cabeça, calma. Acaba que a banda se separa, né? É muito fácil notar que até hoje o Marx sente muita falta de Sepultura, e não é para menos. Sejamos francos, na verdade, afinal de contas é a primeira banda dele, gente, não tem como. O cara é o Sepultura, a gente olha pro Marx, a gente vê o Sepultura ali, né? E enfim, também é muito complicado a gente ver o Sepultura sem o Marx, né? Então talvez fosse a mesma coisa pensar a Metallica sem James Hetfield, por exemplo, né? Enfim, mas o fato é que a separação acontece, né? A turnê é retomada em outubro de 96, ela se estende por mais um tempo, mas até o final do ano. Em novembro, inclusive, eles vêm ao Brasil, eles participam inclusive do Programa Livre, no extinto Programa Livre no SBT, do Serginho Groisman. Se eu não me engano, no dia 16 de dezembro de 96, após um show em Londres, lotado, por sinal, né? A banda estava no melhor momento, ao vivo, né? Vivia assim, o ápice mesmo, assim, não tinha como. Eles iam se tornar o próximo. Eles poderiam ter se tornado o próximo Slayer, ou até mesmo o próximo Metallica,
né? E quem fala isso é a Sharon Osbourne, não sou eu. E eu concordo, embora eu concorde com isso, né? Mas infelizmente não é o que acontece, né? Os caminhos ali, os pensamentos, as atitudes, as palavras, né, não foram ali talvez as mais apropriadas, e aconteceu o que aconteceu. O Max vai para um lado e a banda Sepultura continua do outro, né? Uma perda que talvez nunca tenha sido reparada, né? Com todo respeito a Derek Green, que entrou na banda depois, aliás, que eu inclusive gosto, eu inclusive aprecio muito do trabalho dele, sem desprezar também o Soulfly, que era a banda que o Max formaria logo depois. Mais tarde o Cavaleira Conspiracy, né? Temos que lembrar que o próprio Igor, a princípio, permanece do lado da banda Sepultura contra o Max. Tá? E eu acho que os dois lados erraram em alguns pontos, né? Talvez todos os personagens envolvidos ali talvez tenham tido a sua parcela de culpa, talvez, né? Hoje em dia o Max, todo mundo sabe, é favorável a uma reunião, ou pelo menos era até pouco tempo atrás, mas a banda sempre permaneceu reticente, sempre permaneceu firme, aliás, na negativa de qualquer possibilidade de reunião, né? E, inclusive em 2011 eles se viram até obrigados a lançar uma declaração em vídeo postada na internet, negando qualquer possibilidade dessa reunião acontecer, né? Aparentemente os produtores estariam esperando aí uma reunião e estariam reticentes em agendar o show do Sepultura, né, na formação atual. Enfim, eu particularmente ainda me mantenho na esperança de que essa reunião aconteça. Eu acho que muitos fãs do Sepultura têm essa esperança, né? Às vezes eu penso que seria uma aposentadoria para todos eles, né? Posso estar errado, posso estar certo, não sei, né? Somente o tempo nos dirá. Talvez de fato nunca aconteça. Talvez a gente de fato precisemos nos conformar com os álbuns que foram gravados, com os vídeos que temos aí. Talvez de fato esses quatro nunca mais sentem numa mesma sala para conversar, para tocar, ou consequentemente no mesmo palco. A gente também precisamos estar prontos para essa possibilidade, que é uma possibilidade real, né? Enfim, mas essa leitura ela é muito boa, né? Infelizmente alguns fatos, como a própria separação mesmo, não é muito aprofundada, não se conta com muitos detalhes, né? Mas o fato é que o Max é um artista muito bacana, é um cara foda mesmo no que ele faz, e com ou sem Sepultura ele continua compondo músicas muito boas. Quem acompanha o Soulfly, o Cavaleiro Conspiracy, sabe disso. Então, quem gosta de Sepultura, quem gosta do Max, quem gosta de Soulfly, não pode deixar de ler esse livro aqui, que é muito bacana, né? A gente saber como que a coisa começou, né? Os casos engraçados do começo da carreira. Outra coisa interessante também do Max, para encerrar, é a necessidade, o gosto, a paixão que ele tem em tocar com outros músicos, né? Em fazer parcerias, em tocar com pessoas diferentes, tocar com músicos diferentes. O cara não para. O cara, ele é muito workaholic, o cara tá sempre compondo, né? Ele mora ali no interior, ali na região de Phoenix, parece, no meio do deserto, no Arizona. Não é nem um pouco difícil também perceber que, com todos os problemas, assim, enfim, coisas boas e coisas ruins que talvez tenham vindo por parte da Glória, né? Eu não acho que o Sepultura teria sido o que se tornou sem a Glória. Esse é outro ponto, né? Sem uma pessoa dinâmica como ela, os contatos que ela tem, ela sendo a pessoa que ela é, eu não sei se a banda teria conseguido o que conseguiu se não fosse a Glória, apesar dela também estar envolvida na questão da separação. Mas na subsequente carreira do Max, a partir de 97 com o Soulfly, ela está sempre, até hoje ela empresaria o Max, todos os trabalhos que o Max participa, né? Salvo engano, acho que é isso mesmo, né? Então, recentemente mais um projeto foi anunciado aí, o Killer Be Killed,
cara do Mastodon, enfim. Max é muito respeitado nos Estados Unidos, com a galera ali né, entre os americanos também e europeus também. Eu só acho um pouco lamentável, após essa saída do Sepultura, o Max ele se afasta do Brasil um pouco, né? Isso já foi assunto aí de algumas entrevistas, né, que ele já andou concedendo, praticamente ali entre final dos anos 90 até final da década, até por volta de 2010 mais ou menos, o Max simplesmente se ausenta do Brasil, né? Faz pouquíssimos shows aqui, que ele dá essa afastada. Eu acho meio lamentável, né? Acho até contraditório, né? Um cara que usa a bandeira brasileira o tempo todo, fala de Sepultura o tempo todo, é brasileiro, afinal de contas, né? E se ausenta, né, do Brasil por tanto tempo, né? Já agora, de uns poucos anos pra cá, que ele voltou a vir mais, tem feito mais shows, o que é muito bom. Tomara que continue assim, né? A gente quer o Max, né? O Max é brasileiro, a gente quer ele vindo aqui, né? Seria bom se ele voltasse a morar aqui, quem sabe um dia, né? Tomara que também não se ausente mais, né? Também sabemos também que parece que ele não usa a internet, é um cara bem na moda antiga mesmo, não tem e-mail, não tem perfil, não usa rede social, diz ele que nem computador tem, né? E usa os filhos é que usam ele, né? Faz alguma coisa ou outra ali e tal. E passa a maior parte do tempo mesmo compondo no trailerzinho dele lá, e não é à toa que tem tanta música, tanto material, né? Para 3 bandas agora e tal. E, enfim, sai de uma turnê, já emenda com a outra e já vai para outra. Assim, é digno de nota. E por um outro lado, né, não vou, por que não dizer também, o próprio Sepultura, por seu lado também, é incansável, né? Eu considero o Andreas Kisser um grande líder, um grande músico, incansável também, né, que sempre com grandes projetos, sempre com grandes participações especiais, respeitado na música no meio musical brasileiro, né? E sinceramente, olha, se esses caras se sentassem uma hora, esquecer o que rolou no passado, nenhum deles, temos que lembrar, nenhum deles tinha mais de 30 anos quando a separação aconteceu. Eles eram relativamente novos, aliás, eles eram bem novos, né? E eu acho que, assim, seria muito bom se fosse possível uma pedra ser colocada nesse, né? E um novo capítulo da história do Sepultura fosse escrito, né, pro futuro, né? Quem sabe um álbum novo. Eu acho que ia ser do caralho. Eu acho que a comunidade do metal mundial ia comemorar muito essa reunião. Eu acho que eles sairiam muito bem sucedidos financeiramente, até se acontecesse, na minha opinião. Novamente dizendo que isso é minha opinião. Mas cabe a eles, né, gente? Nós fãs, só nos cabe mesmo, né, desejar e torcer, gravar vídeos igual isso que eu estou fazendo agora. E é isso. Recomendo a todos aí que leiam Max Cavalera, My Bloody Roots, ok? Uma excelente leitura. E quem ainda não viu o meu outro review sobre o livro Duff McKagan, o link está aparecendo aqui embaixo, não deixe de conferir, né? E se você gostou desse vídeo, dá um like, dá uma curtida, ok? Sim, por favor, inscrevam-se no meu canal, acompanhe aí as minhas outras atividades, com as minhas bandas, Seawalker, Militia, meus trabalhos acústicos. E em breve mais um novo vídeo, mais um review aí pra vocês, ok? Deixa a sua opinião aí também, o que você achou desse review, tá? O que você acha sobre esse assunto, eu quero saber a sua opinião, responderei todos os comentários, ok? E é isso aí, muito obrigado, galera, um abraço. The horror, the sorrow, the horrible sorrow, the pain, the hate, the soul remains the same.